Muito bem, no nosso programa de hoje estamos recebendo o Francisco Pinto, analista tributário da Receita Federal aposentado, bacharel em Direito e também secretário de Finanças do CID Receita em Rondônia. É também o integrante do Profaz. A gente vai falar um pouquinho com ele, conversar um pouco, falar principalmente para você que ainda não fez a declaração do ITR 2018. É importante, você precisa fazer, dá tempo para fazer, quais as situações mais diversas possíveis que você pode se enquadrar perante a lei, principalmente do nosso país, e por que você deve declarar o ITR. Todas as dúvidas o Francisco vai tirar agora. Francisco, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à programação da Rede TV. É um prazer receber o senhor aqui. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer. Obrigado pelo convite, e a oportunidade de expor um pouco o assunto aqui em benefício da sociedade aqui de Machadinha. Da população. A gente fala também para o nosso canal no YouTube e falamos também para os nossos canais, que são nossas páginas na internet, no Facebook. As pessoas que nos acompanham através do Twitter também, uma boa tarde, muito obrigado pela companhia, você que acompanha a nossa transmissão. Francisco, quando vence o prazo de entrega da declaração do ITR em 2018? Maurício, o prazo da declaração do ITR de 2018 começou no último dia 13 de agosto e vai até o próximo dia 28 de setembro, o último dia útil do mês, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, horário de Brasília. Portanto, atenção contribuinte aqui de Rondônia. No nosso caso, o horário vai ser até 22 horas e 59 minutos. Que é um pouco diferente. Uma hora menos, do horário de Brasília. Então o tempo está bem curto, né? Exatamente. Geralmente a declaração do ITR tem o prazo aí, parte do mês de agosto e todo o mês de setembro. Então nós já temos aí 10 dias, até hoje foi entregue um pouco mais de 87 mil declarações e são esperadas, Maurício, aqui para o estado de Rondônia, em todo o estado, um total de 105 mil declarações, conforme estimativas da Receita Federal do Brasil. Agora, Francisco, é feito como essa declaração? Para fazer a declaração do ITR, Maurício, é mais ou menos os moldes da declaração do imposto de renda. O contribuinte vai baixar do site da Receita Federal do Brasil, o www.receita.fazenda.gov.br, o chamado PGD, o Programa Gerador da Declaração do ITR de forma gratuita. Portanto, ele precisa estar nesse momento conectado à internet. Depois, baixar desse programa é só então elaborar com tranquilidade a sua declaração, certificar que está tudo certinho e, a partir daí, então, transmitir esse documento da sua própria casa ou do escritório pela internet através do programa Receita Net. Essa transmissão é gratuita, tranquila. Ele pode fazer isso até meia-noite todos os dias. A partir daí, pelo que a gente sabe, o computador da Receita dá uma paradinha de 1 da manhã até as 5 horas da manhã. A partir de então, volta a receber novamente. Muito bem, mas tem muita gente em casa perguntando o que é ITR, qual é a mesma função do Imposto Territorial Rural, mais imposto, mais arrecadação? Interessante essa pergunta, Maurício. Normalmente, quando se pensa em imposto, um imposto, a função é arrecadar, Mas no caso do ITR, tem uma filosofia muito interessante. O Imposto Territorial Rural, o ITR, é de competência da União. Quem cuida disso é a Receita Federal. A função primordial do ITR não é arrecadação, é exatamente regular a propriedade rural, o uso e a exploração da propriedade rural, evitar os grandes latifúndios e a especulação. E é assim, quanto mais se explora a parte cultivável do imóvel, aquela parte que você pode explorar, plantar, colher, criar gado, quanto mais se usa, menor a alíquota do ITR, começa em 0,03%. Quanto menor o uso daquela parte do imóvel que pode se cultivar, maior a alíquota, pode chegar a 20%. Portanto, a função do ITR, a primordial, é regular o uso da propriedade rural, evitar a especulação e os grandes latifúndios. Mas, claro, também tem a função de arrecadação. Por exemplo, os municípios, eles recebem 50% do ITR arrecadado pela União, vem para o município, não importa se o órgão está de braço cruzado ou não. Ou seja, a Receita Federal arrecada o ITR e manda 50%. Isso é uma norma da Constituição Federal. Agora, Francisco, e as pessoas que não declararam? Há uma multa para esse atraso? Sim, Maurício, igualzinho também, mais uma vez, o exemplo da declaração do imposto de renda da pessoa física. Quem atrasar a transmissão da declaração do ITR
fica sujeito a uma multa mínima de R$ 50. A base de cálculo dessa multa, que é de 1% ao mês ou fração, é o próprio imposto apurado na declaração. Mas digamos que o imposto é baixo ou não tem imposto, a multa, mesmo assim, ele vai ter uma multa mínima de R$ 50. E, é claro, essa multa é de 1% ao mês ou fração. Se a pessoa tem imposto calculado na declaração, quanto mais meses de atraso, maior será, então, essa multa. Portanto, é muito importante que o cidadão elabore logo a sua declaração e a transmita para evitar a chamada multa por atraso na entrega. Muito bem, mas afinal de contas, o que é o ITR? O Imposto Territorial Rural, de competência da União, daqui a pouco pode falar, se for o caso, dos chamados convênios, que permite que o município, celebrando um convênio com a União por intermédio da Receita Federal, possa arrecadar 100% do imposto para que o ente público, aí, o município, tenha mais recursos para usar em favor da população. Como eu devo proceder para declarar? Ele então vai para declarar. O próprio contribuinte pode fazer então a sua declaração ou utilizar um profissional, geralmente um profissional contábil. Baixou então o programa do site da Receita Federal do Brasil, no www.receita.fazenda.gov.br. Depois então é só elaborar então a declaração. A situação vigente para efeito de calcular a área é aquela vigente no dia 1º de janeiro deste ano. Então ele vai levar em conta aquela pessoa que tem um imóvel e vale dizer, estão obrigados a declarar tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas, inclusive os órgãos públicos, como União, como Estado e município, as suas autarquias e fundações. Também as instituições de educação, que por natureza são isentas, a não ser aquelas que optam pela apuração do lucro tributável, e também as instituições sem fins lucrativos, como por exemplo, uma instituição que tem uma grande área rural que explora para ajudar na recuperação de dependentes químicos, dentre outros. Essas instituições também estão obrigadas a declarar. Mas vale a pena enfatizar, Maurício, que declarar é uma coisa, estar sujeito a pagar o imposto é outra. Vale dizer, quem tem uma única propriedade rural de até 100 hectares na nossa região, a chamada pequena gleba rural, e não tem nenhum outro imóvel, ele vai declarar, mas não está sujeito a pagar o imposto. Muito bem. Agora, eu queria te perguntar o seguinte. Quem tem uma propriedade rural, por exemplo, e está explorando essa propriedade rural em parceria com uma outra pessoa, como é que faz? Quem é que declara? Isso é muito interessante porque essa situação de explorar o imóvel em regime de parceria ou de aluguel é muito comum no nosso país, né? Então, como fazer? Vamos imaginar, Maurício, que você tem um imóvel rural e me chama para trabalhar com você que não tem um imóvel. Aí nós vamos explorar e vamos dividir a produção e os lucros, correto? Nesse caso, estando o imóvel em seu nome, quer seja uma propriedade ou a posse, esse imóvel deve ser declarado por você. Portanto, você fica obrigado a declarar e, se for o caso, apurar e pagar o imposto, ainda que eu tenha participação na produção com você. No caso, é o próprio proprietário que é obrigado a declarar. O proprietário, aquele que tem o título definitivo desse imóvel, ou mesmo aquele que tem a mera posse, né? É muito comum também na nossa região a gente ter posse. Propriedade é uma coisa, né? Aquela que a pessoa tem o título registrado em cartório, e aquele que tem a mera posse. A posse aí, quero dizer, inclusive aquelas áreas de invasões, a pessoa pode registrar o imóvel desse perante a Receita, obter lá um número chamado NIF e declarar o ITR. É claro que isso por si só não gera direito de aquisição desse imóvel perante a lei civil do nosso país, né? Mas se você tem uma posse, não importa em que situação, o ano de ficar para você, você também está sujeito a declarar o ITR agora em 2018. Ter a posse é a mesma coisa para a lei do que a pessoa que arrendou, por exemplo, o arrendatário. Ele é ou não é obrigado, afinal, a pagar? Ou aquele que arrenda o imóvel. Vamos imaginar que agora você tem, aqui para ilustrar bem para o telespectador, que você tem um imóvel, é seu, e você me arrenda. Eu vou te pagar um aluguel por esse imóvel, vou utilizá-lo e tirar o lucro para mim. Aí Francisco Pinto agora vai explorar o imóvel e vai ficar então com os lucros. Mas o imóvel é seu, você me alugou. Nesse caso, você me arrendou, é você que tem que fazer também o ITR, segundo a legislação do ITR. Então, a responsabilidade é do proprietário? Do proprietário ou daquele que tem a posse do imóvel. Vamos dar 2 minutinhos aqui, uma pausa na nossa entrevista. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Continuo conversando com Francisco Pinto, falando sobre ITR.